O apartamento de um quarto no térreo, úmido e pequeno, era o universo de Alice. Aos 26 anos, ela era uma jovem mãe solo, com a beleza ofuscada pelo cansaço crônico e a responsabilidade de ser o único pilar de sua família. Sua filha, Clarinha, de apenas 5 anos, era o sol em sua vida, uma menina de olhos grandes e vivazes que, felizmente, ignorava a precariedade ao redor, tratando as panelas amassadas como instrumentos musicais. Alice ganhava vida limpando escritórios durante a madrugada e fazendo bicos durante o dia. Cada centavo era meticulosamente dividido entre o aluguel, as contas básicas e os remédios de sua vizinha, Dona Leda. Dona Leda, uma senhora idosa e carinhosa que morava no apartamento de cima, era o único apoio de Alice. Era ela quem cuidava de Clarinha nas longas horas de trabalho. O sonho de Alice não era luxuoso, mas sim um desejo por dignidade e tempo. Ela sonhava em ter tempo para passar com Clarinha e, secretamente, em usar o talento que guardava 7 chaves, sua voz. Alice possuía uma voz única, poderosa e emocionalmente ressonante, uma voz que contava histórias de sofrimento e esperança com uma autenticidade brutal. Ela nunca havia cantado em público, temendo que o brilho do palco pudesse fazê-la perder o foco no que realmente importava: a segurança da filha. Sua voz era seu segredo, cantada apenas enquanto lavava a louça ou embalava Clarinha para dormir. A pressão financeira, no entanto, atingiu o ponto de ruptura. A dona do imóvel dobrou o aluguel, e Dona Leda adoeceu gravemente, precisando de medicamentos caros. Alice precisava urgentemente de um trabalho que pagasse o triplo de seus bicos habituais. Foi Dona Leda quem trouxe o anúncio de um trabalho temporário de serviço geral. Alice, é para uma festa de caridade chique, na mansão do Sr. Elias, o investidor, disse Dona Leda, com a voz fraca. É apenas uma noite, mas o pagamento é à vista e muito bom. Eles precisam de ajuda para servir e limpar. Alice hesitou. O trabalho envolvia servir a elite, um mundo que ela desprezava e que a fazia se sentir invisível. Mas o valor era suficiente para cobrir os remédios de Dona Leda e afastar o medo do despejo por um mês. Naquela noite, antes de adormecer, Alice abraçou Clarinha. A menina, sentindo a ansiedade da mãe, perguntou: Mamãe, você vai cantar no seu trabalho novo? Alice sorriu tristemente. Não, meu amor. Neste trabalho, a mamãe precisa ficar em silêncio e só trabalhar. A voz da mamãe só serve para te ninar. O dilema de Alice era claro: enterrar seu sonho e aceitar a humilhação de servir em silêncio, ou arriscar a segurança de Clarinha para buscar algo mais. Naquela manhã, ela optou pelo silêncio e pelo sacrifício, marcando o início de uma jornada que a levaria, sem que ela soubesse, para o palco que ela tanto temia. Alice se preparou para o trabalho temporário com o coração apertado. O vestido de serviço era simples, mas rígido, e a obrigava a manter uma postura de submissão. Deixar Clarinha aos cuidados de uma vizinha de confiança, que se comprometeu a monitorar Dona Leda, foi o maior sacrifício. O local de trabalho era a Mansão Elias, um palácio de mármore e jardins que parecia ter saído de um conto de fadas. O evento era um leilão de caridade para a elite da cidade. Alice e a equipe de serviço foram orientadas pelo supervisor, um chefe de cozinha severo chamado Bento, sobre a regra de ouro: ser invisível. Vocês estão aqui para servir e limpar, não para serem vistas ou ouvidas, rosnou Bento, um homem corpulento e de olhar duro, acostumado a comandar com autoridade. Qualquer erro, qualquer conversa, e vocês estão na rua sem pagamento. Entendido? Alice assentiu com a cabeça, determinada a seguir as regras. Ela precisava do dinheiro. Enquanto servia coquetéis em bandejas de prata, Alice observava o espetáculo da riqueza. Joias que valiam mais do que sua vida inteira, risadas vazias e a ostentação silenciosa do poder. Sentia-se como um fantasma, atravessando a multidão, lembrando-se constantemente de que era mulher invisível. A parte mais difícil era o silêncio. Seu corpo estava exausto, mas sua mente estava agitada. A música de fundo, um jazz suave e sofisticado, contrastava com a melodia de protesto que borbulhava em sua garganta. Ela queria cantar para aliviar a pressão, mas Bento estava sempre por perto. No auge do leilão, um dos convidados, visivelmente embriagado, derrubou uma taça de vinho caríssimo em um tapete persa. O pânico se instalou. Bento imediatamente empurrou Alice para frente, humilhando-a diante dos convidados. Rápido! Você, limpe isso. Não estrague o carpete.
Seja rápida, sua incompetente, gritou Bento, sem se importar com a atenção que atraía. Alice sentiu os olhos de dezenas de ricos sobre ela enquanto se ajoelhava para limpar o carpete com um guardanapo. As lágrimas de humilhação vieram, mas ela as engoliu. Era apenas um trabalho. Ela aguentaria. Naquele momento, enquanto esfregava, ela ouviu um nome ser sussurrado em uma mesa próxima. Senhor Vitor. Dizem que Vitor está aqui. O produtor mais difícil de impressionar. Ele está atrás de uma nova voz, mas diz que a indústria está morta, comentou um dos convidados. Alice sabia quem era Senhor Vitor. O nome ecoava no mundo da música. Ele era uma lenda, conhecido por sua visão implacável e por transformar talentos brutos em fenômenos globais. Ele estava sentado sozinho, em uma mesa isolada no canto, observando tudo com um olhar entediado e distante. O encontro com o Senhor Vitor, porém, estava longe de ser um conto de fadas. Mais tarde, enquanto limpava uma das salas secundárias, Alice, acreditando estar sozinha, finalmente deixou sua voz escapar. Era apenas um fragmento de uma canção folk antiga que sua avó costumava cantar. Sua voz era alta, pura, cheia de mágoa e verdade. Ela mal terminou a primeira estrofe quando ouviu um pigarro seco atrás de si. Era Bento, o supervisor. O que eu disse sobre fazer barulho, sua inútil? Você está demitida. Saia daqui e não volte mais, gritou Bento, quase empurrando-a para a saída. Alice estava devastada. Ela perderá o emprego, o dinheiro e, pior, havia quebrado a regra de ouro. Ao sair pela porta dos fundos, de cabeça baixa, ela mal notou a figura elegante que observava a cena, não o carpete, mas Alice. Era Senhor Vitor. Alice cambaleou para fora da mansão Elias, sentindo o ar frio da noite como um alívio para o rosto quente de vergonha. Estava demitida e, o que era pior, não receberia o pagamento. O pensamento em Clarinha e nos remédios de Dona Leda a fez chorar em silêncio na calçada escura. De repente, uma voz profunda e calma tirou do pranto. Espere! A moça que estava cantando. Alice levantou a cabeça. À sua frente estava o homem que todos haviam sussurrado sobre, Senhor Vitor, o lendário produtor. Ele não usava terno, vestia uma jaqueta de couro fina e tinha um olhar cansado, mas intensamente focado. Alice presumiu que ele a repreenderia por ter sido demitida ou por ter manchado a reputação do evento. Me desculpe, senhor, ela murmurou, limpando as lágrimas rapidamente. Eu fui demitida. Não se preocupe, eu não causarei problemas. Senhor Vitor a ignorou. Seus olhos, que haviam visto e descartado milhares de talentos ao longo de décadas, estavam fixos nela. Quem te demitiu? Ele perguntou, com a voz baixa. O supervisor. Bento. Ele disse que eu não devia fazer barulho, respondeu Alice, encolhida. E por que você estava cantando, se a regra era ser invisível? Alice hesitou. A verdade era humilhante. Eu pensei que estava sozinha. Eu precisava desabafar. Senhor Vitor caminhou lentamente ao redor dela, analisando-a como se ela fosse uma escultura recém-descoberta. Você tem uma voz que é uma mentira, ele finalmente declarou. Alice franziu a testa, ofendida. Como assim, mentira? Sua voz não mente. É pura. Não tem treinamento, não tem técnica de palco, mas tem uma verdade que a música moderna perdeu, explicou Vitor, sua voz ganhando entusiasmo. Eu ouvi um trecho. Não era sofisticado. Era cru. Era necessidade pura em forma de som. Alice estava confusa. Ela esperava insultos, não uma análise musical. Olhe, continuou o Sr. Vitor, tirando um cartão de visita do bolso. Eu estou procurando uma voz que me faça sentir algo novamente. Eu já produzi estrelas que ganharam Grammys, mas que não tinham alma. Você tem alma, Alice. É o que o seu desabafo prova. Ele entregou o cartão para ela. O material era grosso, com letras em relevo. Sr. Vitor, Vitor Music Group. Você vem ao meu estúdio amanhã. Quero te ouvir cantar de verdade. Não como uma empregada, mas como uma artista, ele ordenou, com a urgência de um homem que havia encontrado ouro. Alice olhou do cartão para o rosto sério do produtor. Era surreal. A mesma pessoa que a humilhara por ser invisível a estava chamando para ser vista. Ela sentiu uma pontada de desconfiança.
O mundo do espetáculo parecia perigoso demais para sua vida já frágil. Eu não sou uma artista, senhor, ela respondeu. Eu sou uma mãe que precisa de dinheiro. E eu fui demitida. Eu perdi o dinheiro que eu precisava para os remédios de Dona Leda. Senhor Vitor hesitou, vendo a sinceridade e o desespero nos olhos dela. A frieza profissional dele se quebrou por um instante. Ele tirou um maço de notas do bolso, uma quantia que cobriria os remédios e o aluguel por meses. Isso é um adiantamento. Pelos seus serviços, e talvez por sua voz, disse ele. Amanhã, ligue para o meu escritório. Pense nisso, Alice. Você pode continuar sendo a invisível que serve em silêncio, ou pode usar essa voz para nunca mais se ajoelhar para limpar o chão de ninguém. Com a quantia em dinheiro em suas mãos trêmulas, Alice assistiu ao produtor entrar em um carro de luxo e desaparecer na noite. A mão que limpava o carpete agora segurava um passe para um mundo que ela temia. Alice voltou para casa naquela madrugada em estado de choque. O maço de dinheiro nas mãos era real, mas a proposta de Sr. Vitor parecia um conto de fadas perigoso demais para ser verdade. Ela guardou o dinheiro com alívio, sabendo que Dona Leda estaria segura e que o despejo seria evitado. Dona Leda, ao ver o dinheiro e o cartão de visita, ficou extasiada. Alice, este homem é um milagre. É a sua chance. Use essa voz que Deus te deu. Mas o entusiasmo da vizinha contrastava com o medo paralisante de Alice. Ela não conseguia tirar da cabeça a imagem do palco. O mundo do espetáculo, na sua mente, era um lugar de vaidade, instabilidade e, pior de tudo, de abandono. Alice tinha um trauma profundo ligado à fama. O pai de Clarinha, Rafael, era um músico talentoso, mas fracassado. Ele era um homem carismático que buscou a fama a todo custo. Quando Clarinha nasceu, Rafael não suportou a pressão da responsabilidade e a lentidão do sucesso. Ele abandonou Alice e a filha, deixando apenas uma nota dizendo que voltaria quando fosse um grande artista. A busca pelo sucesso havia destruído sua família. O medo de Alice era que a fama transformasse Rafael em alguém que prioriza o palco sobre a família, ou que a levasse a ser abandonada novamente se falhasse. Naquela manhã, ao olhar para Clarinha, que brincava com suas panelas amassadas, Alice sentiu o peso de sua decisão. A voz era perigosa, pois poderia afastá-la de sua filha. Ela passou o dia evitando ligar para o número no cartão de Sr. Vitor. Em vez disso, ela procurou informações sobre o produtor. Descobriu que Vitor era lendário, mas também conhecido por sua frieza implacável e exigências brutais. Ele era um gênio, mas um tirano. À noite, o telefone de Alice tocou. Era Sr. Vitor. Você não ligou, a voz dele era seca, sem paciência. Eu estou pensando, senhor. Eu tenho uma filha. A fama é instável. Eu preciso de segurança, não de flashes, respondeu Alice, lutando contra o nó na garganta. Fama não é segurança, é poder. E poder é o que garante que sua filha nunca mais terá que te ver limpando o chão de ninguém, retrucou Vitor. Eu não estou te oferecendo um conto de fadas. Estou te oferecendo trabalho duro e o potencial para garantir o futuro dela. Eu preciso de 100% de você, Alice. Seu passado, seu medo, eu não ligo. Apenas me diga, você está disposta a pagar o preço para ser livre? Alice hesitou. A responsabilidade por Clarinha era sua âncora e seu freio. Eu tenho uma condição, Sr. Vitor, ela finalmente disse, sua voz ganhando firmeza. Minha filha, Clarinha, é minha prioridade absoluta. Se a qualquer momento o trabalho ameaçar a felicidade ou o bem-estar dela, eu paro. Não importa o contrato. Eu saio. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. A frieza de Vitor era lendária, e ele geralmente não aceitava condições. É uma condição ridícula, ele respondeu. Mas sua voz vale a pena. Venha amanhã, Alice, e traga essa sua verdade para o estúdio. O trabalho começa agora. O salto de fé estava dado. Alice desligou o telefone, sentindo medo e a adrenalina percorrerem seu corpo. Ela não estava apenas aceitando uma chance, estava desafiando o fantasma do abandono que assombrava sua vida. Alice chegou ao estúdio de Vitor Music Group no dia seguinte, vestida com a mesma roupa simples, mas agora carregando uma nova determinação. O estúdio era um complexo de luxo e alta tecnologia, um labirinto de vidros e cabines acústicas.
O contraste com seu apartamento úmido era avassalador. Senhor Vitor a recebeu com frieza profissional. Ele havia feito o adiantamento, mas não havia mais gentileza. Ótimo! Você não desistiu. Pelo menos tem coragem, disse Vitor, caminhando rapidamente. Esqueça o que você viu na festa. O glamour é a fachada, o trabalho é a máquina. E esta máquina é brutal. Vamos começar. O primeiro passo foi uma avaliação vocal e física. Alice foi apresentada a Léo, um coach vocal jovem e metódico, que ficou pasmo com a qualidade bruta da voz de Alice. Ela é um diamante bruto, Vitor, Léo sussurrou para o produtor. Essa projeção natural é orgânica, é rara. Vitor apenas assentiu. Eu sei. Mas a autenticidade não paga contas. Ela precisa de disciplina, treinamento de palco e, o mais importante, um contrato. E um contrato exige a dedicação que uma mãe solteira talvez não consiga dar. Vitor apresentou a Alice um contrato de desenvolvimento, oferecendo um salário mensal generoso, o suficiente para pagar uma creche de qualidade para Clarinha e morar em um lugar melhor. Em troca, ela deveria estar disponível 14 horas por dia, 6 dias por semana. É tudo ou nada, Alice, explicou Vitor. Você precisa de imersão total para alcançar o nível que o mercado exige. Você pode levar sua filha para o estúdio, mas ela não pode ser uma distração. Alice releu a cláusula sobre as horas de trabalho. Era exaustivo, mas o dinheiro significava segurança que ela nunca teve. Significava que Clarinha poderia ter uma vida melhor, estudar e não ter medo do despejo. Ela assinou o contrato. Sua primeira semana foi um inferno de aprendizado. Ela era fisicamente forte, mas seu corpo e sua mente lutavam contra a nova rotina. Ela não entendia os termos técnicos, as exigências de afinação e a complexidade do show business. Léo era paciente, mas Vitor era um crítico cruel. Você está cantando com a garganta, Alice, não com a alma. Eu ouvi a sua alma naquela noite. Traga a verdade de volta. Vitor gritava durante as sessões de gravação. A pressão era tanta que, no final do terceiro dia, Alice teve uma crise de choro no banheiro do estúdio. O medo de falhar e de decepcionar Clarinha era avassalador. No final da semana, Alice levou Clarinha para conhecer o estúdio. A menina, com sua curiosidade infantil, ficou encantada com os fones de ouvido e as luzes piscantes. Mamãe, você é uma estrela aqui? Perguntou Clarinha, com os olhos arregalados. A mamãe está apenas trabalhando duro para te dar coisas boas, respondeu Alice, abraçando-a. A presença de Clarinha no estúdio não passou despercebida. No final de um dia de gravação, enquanto Alice tentava equilibrar a filha adormecida com a partitura, ela viu uma mulher parada à porta da cabine, Jade. Jade era uma cantora pop estabelecida no Vitor Music Group, conhecida por sua voz processada, mas comercial. Ela era o oposto de Alice, rica, snob e com a confiança de quem nunca teve que lutar por nada. Então essa é a nova voz que Vitor tirou da sarjeta? Perguntou Jade, com um sorriso de escárnio, olhando para Clarinha adormecida. Uma empregada que não consegue nem arrumar uma babá? Que profissionalismo! Este é um estúdio de milhões, não uma creche, queridinha. Você não tem o que é preciso. Vai desistir antes do primeiro single. A inveja de Jade era um alerta. A guerra pela fama havia começado. Alice sabia que não bastava ter talento. Ela precisava lutar contra as estrelas estabelecidas que a viam como uma ameaça descartável. O estúdio se tornou um campo de batalha silencioso para Alice. Sua voz, que Sr. Vitor estava moldando para ser o antídoto à música pop excessivamente polida, era agora a ferramenta de sua ascensão e a fonte de inveja de Jade. Jade, a cantora pop estabelecida do Vitor Music Group, encarava a chegada de Alice não como competição, mas como uma afronta pessoal. A nova voz não tinha pedigre, não tinha as roupas de grife de Jade, mas carregava algo que o dinheiro não podia comprar: autenticidade. Alice estava focada na gravação de seu single de estreia, uma balada crua chamada O Preço da Verdade, que falava sobre o sacrifício de uma mãe e o medo de se entregar a um sonho. A música era sua vida, sua biografia transformada em melodia. Durante as sessões, ela canalizava toda sua dor, o peso do aluguel e a ausência de Clarinha em notas que faziam a equipe de produção, incluindo o cético Vitor, silenciar. A primeira sabotagem de Jade veio de forma sutil, mas perversa.
Jade, usando sua influência e acesso privilegiado dentro do estúdio, conseguiu alterar a lista de convidados para uma sessão de listening privada, na qual Alice apresentaria música para executivos e DJs influentes. Jade garantiu que um produtor rival de Victor, conhecido por críticas destrutivas e por roubar talentos, estivesse presente. Victor, você acha que essa selvagem tem o que é preciso? Jade sussurrou para Victor, sorrindo de forma calculada. Ela é muito nicho. Vai afugentar o público de verdade. Victor, implacável como sempre, ignorou-a. Ele confiava no instinto dele. Quando Alice entrou na sala de audição, sentiu a hostilidade. Ela estava intimidada pelos ternos caros e pelos olhares julgadores. O produtor rival, Marcos, a encarava com escárnio. Alice cantou. E, por um momento, a sala de audição se transformou. A força emocional de sua voz quebrou a barreira do profissionalismo forçado, forçando as pessoas a sentir, e não apenas a ouvir. No entanto, Marcos, o produtor infiltrado, agiu. É emocionante, sim, disse Marcos, levantando a mão após a performance, com um sorriso falso. Mas é um som de cozinheira de restaurante popular. Não tem apelo global. As pessoas querem o glamour, a perfeição. Querem alguém que pareça uma estrela, não alguém que acabou de sair da máquina de lavar louça. O comentário atingiu Alice como um soco no estômago. Ela viu a coragem que havia reunido se esvair. Ela era, afinal, apenas a empregada que cantava. Jade, que observava de longe, soltou uma risada baixa e triunfante. Sua estratégia funcionara. Ela havia usado as vulnerabilidades sociais de Alice contra ela. Alice, cambaleante, estava pronta para sair correndo. Mas, pela primeira vez, ela viu um lado diferente de Sr. Victor. Victor levantou-se, sua figura imponente dominando a sala. Ele não gritou, mas sua voz era fria e perigosa. Marcos, você é um produtor de sucesso, não vou negar, Victor começou, encarando o rival. Mas você só sabe produzir o que já existe. Você pega o sucesso dos outros, coloca um filtro e vende de novo. Você não arrisca. O som que você chama de cozinheira é a voz do povo, a voz que o seu público, o público de verdade, busca. É a voz que vai quebrar todos os seus artistas pré-fabricados. Victor se virou para Alice. Alice, você não tem que se desculpar por sua origem. Use-a. A sua verdade é a sua arma mais poderosa. Da próxima vez que alguém tentar te diminuir por ser a mulher invisível, cante mais alto. Cante sobre eles. A defesa de Victor, inesperada e pública, reacendeu a chama em Alice. Ela percebeu que Victor havia não apenas como um produto, mas como uma força de mudança. A inveja de Jade se tornou, ironicamente, um catalisador. Alice prometeu a si mesma que o sucesso não seria apenas a sua vitória, mas a derrota de todos que tentassem silenciar os sonhos das pessoas. Ela olhou para Jade, que agora parecia irritada, e sorriu pela primeira vez no estúdio. A guerra estava declarada, e Alice não recuaria. A rotina de Alice se transformou em uma corrida de obstáculos. O rigor de Sr. Victor era inegociável. 14 horas de estúdio, ensaios de coreografia, aulas de mídia e a exigência de uma perfeição técnica que estava desidratando a alma de sua voz. Ela estava mais perto da estabilidade financeira, mas mais longe de sua filha, Clarinha, do que nunca. O novo apartamento alugado por Victor, parte do contrato, era melhor, mas Alice mal tinha tempo de sentir o cheiro das paredes. Ela acordava antes do sol nascer, deixava Clarinha aos cuidados de Dona Leda, que se mudará para perto para ajudar, e voltava para casa muito depois de a filha já ter adormecido. A culpa a consumia. Alice percebeu que estava repetindo, involuntariamente, o erro de Rafael, o pai de Clarinha, sacrificar o presente em nome de um futuro incerto. O ponto de ruptura veio durante a preparação para o primeiro grande ensaio de palco. Victor exigiu que Alice passasse 48 horas no estúdio, trabalhando em um arranjo complexo. Você tem que comer, dormir e respirar a música. O sucesso exige sacrifício. Não é hora de ser mãe, ele decretou, com sua habitual frieza. Naquela mesma noite, Alice recebeu uma ligação de Dona Leda. A voz da senhora era urgente e preocupada. Alice, a Clarinha está com febre alta. Ela não para de chorar. Ela só chama por você, minha filha. Eu dei o remédio,
Mas a febre não baixa, disse Dona Leda. O mundo de Alice desabou. A promessa que ela havia feito a si mesma, de nunca priorizar a carreira sobre a filha, estava sendo quebrada. Ela se lembrava da condição que impôs a Vitor. Se o trabalho ameaçasse a felicidade de Clarinha, ela pararia. O alarme disparou. Eu estou indo, disse Alice, desligando o telefone e correndo para a porta do estúdio. Vitor a interceptou no corredor. Ele viu o pânico em seus olhos. Onde você pensa que vai, Alice? O ensaio é em 20 minutos. É crucial, ele exigiu. Minha filha está doente, Vitor. Eu estou indo para casa. O ensaio não é mais importante do que ela, Alice respondeu, a voz embargada pela raiva e pelo desespero. Vitor tentou argumentar, apontando para as cláusulas do contrato, para o investimento, para a oportunidade. O sucesso exige sacrifício, ele repetiu. Alice se virou para ele, a fúria maternal a transformando em uma força da natureza. Você fala em sacrifício, Vitor. Meu sacrifício é estar aqui, longe dela, lutando para que ela não tenha que viver a mesma miséria que eu vivi. Mas eu não sou o Rafael. Eu não vou abandoná-la por um palco. O palco é o meio, não o fim. Ela gritou, com uma intensidade que rivalizava com a de sua voz ao cantar. Se o preço da fama é que eu tenha que me tornar a mãe ausente que eu desprezo, então eu prefiro a pobreza. Eu estou fora. Pode ficar com seu contrato, com as suas músicas e com os seus milhões. Alice rasgou o papel do ensaio em pedaços e jogou no chão. A decisão era final. Ela havia escolhido o amor incondicional de sua filha em detrimento da carreira meteórica. Ela correu para pegar um táxi, deixando Vitor paralisado no corredor, com os pedaços de papel aos seus pés. Vitor, acostumado a comandar e a ver pessoas rastejarem por uma chance, foi atingido pela verdade de Alice, uma verdade mais poderosa do que qualquer nota musical. Ele havia encontrado talento, mas não havia compreendido a profundidade de sua moral. Enquanto Alice corria para casa, temendo o pior, Vitor ligou para seu assistente, sua voz, pela primeira vez, sem a frieza habitual. Cancele tudo. Não toque na música. E encontre a melhor babá particular e a melhor creche de tempo integral que o dinheiro pode comprar. E faça isso agora, ele ordenou, olhando para os pedaços rasgados no chão. Ele sabia que, se perdesse Alice, perderia a única chance de redimir sua própria alma na música. Alice chegou em casa e encontrou Clarinha pálida e febril. Ela passou a noite em claro, cuidando da filha, e a febre começou a ceder pela manhã. Quando o sol entrou pela janela, o pânico de Alice havia se transformado em uma determinação fria. Ela estava pronta para enfrentar as consequências de quebrar o contrato e voltar à sua rotina de bicos. A segurança de Clarinha valia mais do que qualquer processo judicial. Foi então que a campainha tocou. Alice abriu a porta para encontrar Sr. Vitor, vestido com roupas informais e segurando não um contrato ou um advogado, mas uma enorme cesta de brinquedos e frutas. Vitor estava acompanhado de uma mulher jovem, sorridente e com aparência profissional. Alice ficou surpresa. Vitor, eu rasguei o seu ensaio. Eu desisti. Você não precisa se preocupar com a cesta de frutas. Vitor respirou fundo, parecendo desconfortável em demonstrar qualquer tipo de bondade. Eu não estou aqui como produtor, Alice. Estou aqui como um investidor. E eu investi em sua voz, o que significa que eu investi no seu equilíbrio, ele disse, com a voz baixa e tensa. Sua condição era que a carreira não ameaçasse sua filha. Você estava certa. Eu fui o tirano. Ele apresentou a mulher ao seu lado, Soraya, uma pedagoga e babá particular com referências impecáveis. Soraya é especialista em desenvolvimento infantil. Ela ficará aqui, em tempo integral, cuidando de Clarinha e de Dona Leda, explicou Vitor. Soraya tem ordens expressas de priorizar a rotina de Clarinha, a educação dela e, acima de tudo, a sua presença quando você estiver em casa. Você não vai mais precisar correr do estúdio. Nós vamos organizar a sua agenda em torno das necessidades da sua filha, não o contrário. Alice não conseguia acreditar. A frieza lendária de Vitor havia se transformado em um sistema de apoio que resolvia o problema mais profundo de sua vida: a conciliação. Ele estava lhe dando, literalmente, o milagre do tempo e da segurança. Isso é um apoio que eu nunca teria sem esse dinheiro, Alice admitiu, as lágrimas escorrendo. Mas por quê, Vitor?
Por que esse gasto? Eu sou só um produto para você. Você é o único produto, Alice, que me lembrou o que é música de verdade, respondeu Victor, desviando o olhar. A alma que eu ouvi na sua voz naquela noite se deve ao seu amor pela sua filha. Se eu destruir isso, eu destruo a sua música. Você é um investimento de verdade, não de números. Eu não quero outra diva mimada e vazia. Ele estendeu a mão para ela. Nós voltamos a trabalhar amanhã. Mas nos meus termos. Você é a mãe, depois a artista. Meu assistente está providenciando um carro blindado para buscar e levar você, e Clarinha e Soraya terão um apartamento anexo ao estúdio, para que você possa vê-la nos intervalos, se quiser. Alice aceitou o aperto de mão, sentindo o peso da responsabilidade e da gratidão. Ela sabia que Victor não era um santo, mas ele era um homem que cumpria sua palavra e valorizava o talento acima de tudo. Com o problema da maternidade resolvido, a energia de Alice se voltou inteiramente para a arte. Ela voltou ao estúdio com uma fúria criativa renovada. Léo e Victor mal conseguiam acompanhar sua intensidade. Sua voz alcançou um novo patamar, livre da culpa e do medo. O foco era o grande lançamento no The Colosseum, uma sala de shows icônica. O evento seria um risco maciço, onde ela enfrentaria o ceticismo da indústria e a inveja de Jade, que tentava espalhar rumores sobre o passado humilde de Alice. Alice, no entanto, estava blindada. Ela estava pronta para cantar o seu preço da verdade no palco, expondo sua história para o mundo. A noite do lançamento no The Colosseum era o ponto de não retorno. O hall estava repleto de críticos, executivos, celebridades e a imprensa, todos ansiosos para ver a sensação da sarjeta que Sr. Victor havia descoberto. Os rumores espalhados por Jade sobre a origem humilde de Alice e seu passado não profissional apenas aumentaram a expectativa. Alice estava no camarim, vestida com um look simples, mas elegante, que refletia sua autenticidade. Ela estava nervosa, mas calma. Minutos antes de subir ao palco, Clarinha e Soraya a visitaram. O abraço de sua filha, com cheiro de talco e chiclete, era sua âncora. Canta alto, mamãe. Bem alto para eu te ouvir, pediu Clarinha, radiante. Eu vou cantar por você, meu amor, prometeu Alice, beijando a testa da filha. Enquanto Victor fazia os últimos ajustes nos bastidores, Jade fez sua jogada final. Ela subornou um técnico de som para sabotar a mixagem do microfone de Alice. A ideia era simples, mas fatal. O microfone de Alice emitiria um ruído agudo e estridente nos momentos de maior volume vocal, destruindo sua performance e confirmando as críticas de que ela era bruta demais. Victor, com sua experiência de décadas, percebeu algo estranho na cabine de som. Ele viu o técnico suado de Jade olhando nervosamente para a mesa de mix. Não houve tempo para reverter a sabotagem. Alice, entre e cante. Mas não force a voz no ápice. Tem algo errado, Victor sussurrou apressadamente, antes que as luzes se apagassem. Alice subiu ao palco. As luzes ofuscantes, a multidão, era o mundo que ela temia. Ela fechou os olhos e ignorou as dicas de Victor. Ela não podia cantar sua música sobre a verdade e a alma de forma contida. Ela tinha que ser completa. Ela começou com o preço da verdade. A canção era um sussurro de dor, um lamento sobre o medo de perder o que era mais importante. O público estava hipnotizado. No meio da música, veio a nota de clímax, o momento onde sua voz se tornaria um grito de libertação. Alice abriu a boca e cantou a nota com toda a força da sua alma. O ruído estridente e agudo do microfone, conforme a sabotagem de Jade, estourou nos alto-falantes. O público estremeceu, e a confusão se instalou. Foi um som terrível. Alice não parou. Em vez de se render ao erro técnico, ela deu um passo para trás, e em um ato de desespero e genialidade pura, ela tirou o microfone do suporte, jogou-o no chão, cortando o sinal por completo, e cantou a capela. A voz de Alice, sem filtros, sem reverb, ressoou pelo The Colosseum. O poder cru, a emoção bruta e a perfeição natural de sua técnica foram expostos a todos. Era a voz que Victor havia encontrado na calçada. Era a verdade sem amplificação. O público se levantou. O ruído havia desaparecido, substituído pelo som mais autêntico que já haviam ouvido. Os críticos ficaram boquiabertos. Jade, que assistia na lateral, viu seu plano se voltar contra ela.
O erro técnico acidental se transformou no momento mais poderoso da noite. Quando a última nota ressoou, um silêncio total caiu sobre a casa de shows. Segundos depois, a plateia explodiu em aplausos ensurdecedores. A emoção era palpável. Alice, com lágrimas nos olhos, pegou o microfone de volta, agora já substituído por Victor. Ela havia triunfado, não apesar de sua origem humilde ou da sabotagem, mas por causa de sua verdade inquebrável. A estrela nasceu. O sucesso de Alice foi estrondoso. A história do microfone quebrado se tornou lenda, amplificando o mito de sua autenticidade. O crítico de música do principal jornal da cidade escreveu: "Não ouvimos um show, assistimos a um milagre." A voz de Alice é o som de uma alma que se recusou a ser silenciada. Ela é a Cinderela que não precisou de um sapato de cristal, apenas de um microfone quebrado. O preço da verdade disparou nas paradas globais, alcançando o topo em tempo recorde. Sr. Victor estava eufórico. Seu investimento havia se multiplicado. Ele organizou uma conferência de imprensa onde Alice, calma e elegante, reiterou que seu sucesso era dedicado à filha, Clarinha, e a todas as mães que lutavam por dignidade. Com o sucesso, veio a tão sonhada estabilidade. Alice comprou uma casa pequena, mas segura, para ela e Clarinha. Dona Leda tinha assistência médica constante, e Clarinha estava em uma das melhores creches da cidade. A paz e a felicidade eram reais. O alívio de nunca mais ter que se preocupar com o aluguel era o seu maior prêmio. Mas o triunfo de Alice tinha um lado sombrio. A fama tem o poder de atrair predadores do passado. Uma semana após o lançamento, um nome que Alice havia tentado esquecer por anos surgiu em seu e-mail profissional: Rafael. O pai ausente de Clarinha, o músico que a abandonou para buscar a fama sem sucesso, havia monitorado a ascensão meteórica de Alice. Ele viu a foto de Alice e Clarinha na capa de uma revista de fofocas e viu a oportunidade de recuperar o que ele via como seu dinheiro. O primeiro e-mail era meloso e falso. Minha querida Alice, parabéns pelo sucesso. Eu sabia que você tinha talento. Eu sinto tanta saudade de você e da nossa Clarinha. Eu sou o pai dela, e agora que você está realizada, sinto que Deus está nos dando uma chance de sermos uma família novamente. Alice apagou o e-mail, sentindo nojo. Ela sabia que a motivação não era a filha, mas o cheque que vinha com ela. No dia seguinte, o tom mudou. Um novo e-mail chegou, desta vez ameaçador. Alice, não seja egoísta. Eu sou o pai da sua filha. Pela lei, eu tenho direitos. Se você não me responder e não me der uma parte do seu novo dinheiro para compensar os anos de ausência, eu vou à imprensa. Posso garantir que sua história de Cinderela não vai parecer tão bonita quando o público souber que você está escondendo o pai de sua filha. O chão de Alice tremeu. Ela não se importava com a exposição de seu passado, mas a ideia de Rafael se aproximar de Clarinha e causar instabilidade na vida da menina a aterrorizava. Ele era um homem perigoso, motivado pela ganância e ressentimento. Alice ligou imediatamente para Sr. Victor, sua voz tremendo pela primeira vez desde que subiu ao palco. Victor, o passado voltou. O pai de Clarinha está me ameaçando. Eu preciso proteger minha filha. O que eu faço? Victor, que havia visto a coragem de Alice no palco, sentiu sua humanidade crescer ao ouvir a vulnerabilidade em sua voz. Respire. Alice. A fama te deu poder. Use-o, disse Victor, calmamente. Eu não vou deixar esse parasita tocar em você ou em Clarinha. Você me impôs uma condição sobre a felicidade de sua filha. Agora é a minha vez de cumprir. Eu vou ligar para o meu advogado de contencioso mais agressivo. Nós vamos enterrar esse homem sob papéis. Ele vai descobrir que o preço da sua verdade é maior do que ele pode pagar. Alice sabia que a próxima batalha não seria no palco, mas em um tribunal. O triunfo havia chegado, mas com ele, a guerra pela proteção de sua família. Sr. Victor cumpriu sua promessa com a precisão implacável que o fizera lendário. Na manhã seguinte à ameaça de Rafael, o pai ausente de Clarinha, Alice foi apresentada ao Dr. Armando Castro, um advogado de contencioso com a reputação de ser um predador legal. Dr. Castro era um homem calmo e elegante que falava em sussurros frios, e sua presença já era suficiente para intimidar. O Sr. Rafael está buscando extorsão e, mais perigoso, uma brecha legal para perturbar a estabilidade da criança, explicou Dr. Castro, revisando os e-mails de Rafael com total desprezo.
Ele precisa entender que a porta da senhora Alice não está aberta para chantagem, mas para a justiça. Usaremos a lei não apenas para bloqueá-lo, mas para expor sua negligência e garantir a custódia total e irrestrita para a senhora Alice. O escritório de Victor mobilizou uma equipe. Victor não poupou despesas, vendo a batalha como um teste final de sua lealdade a Alice. Ele sabia que, se perdesse a confiança dela, perderia o talento. Alice, munida do apoio legal, confrontou Rafael. A comunicação foi feita estritamente através dos advogados. Rafael, acostumado a manipular emocionalmente Alice, ficou pasmo com a parede de ferro que encontrou. O Dr. Castro está solicitando documentos que comprovem seu envolvimento financeiro ou emocional na vida de Clarinha nos últimos 5 anos, informou Alice em um telefonema mediado. Se você for à imprensa, usaremos esses mesmos documentos para provar abandono e má-fé. Sua história de volta ao lar será a história de um parasita. Rafael tentou chantagear, ameaçar e suplicar, mas Alice estava inabalável. O poder que ela havia conquistado não era apenas para a segurança financeira, mas para proteger sua integridade e a de sua filha. Ela era, agora, uma força com recursos, e não mais a jovem mãe amedrontada. O Dr. Castro agiu rapidamente. Ele protocolou um pedido de restrição de contato e apresentou um dossiê detalhado sobre a ausência de Rafael, incluindo dívidas não pagas e o histórico de abandono. A batalha não durou mais de 2 semanas. Rafael, vendo que não conseguiria dinheiro e que arriscava ser humilhado publicamente e legalmente banido da vida de Clarinha, recuou. Ele assinou os documentos de renúncia legal de custódia e se comprometeu a não se aproximar de Alice ou Clarinha em troca do arquivamento do processo de abandono. A vitória foi silenciosa, mas monumental. Alice não tinha apenas ganho um processo, ela tinha vencido o fantasma de seu passado, garantindo que o ciclo de abandono fosse quebrado para sempre. Ela olhou para o contrato assinado por Rafael e sentiu uma onda de alívio. Clarinha estava segura. No entanto, a batalha legal e a pressão incessante da fama tiveram um custo. Enquanto Alice se defendia de Rafael, Sr. Victor a pressionava para aproveitar o momentum do sucesso. A agenda se encheu de entrevistas, sessões de fotos e viagens promocionais. Temos que capitalizar, Alice. O mercado é voraz. Você não pode parar. Victor insistia, cego pela máquina de fazer dinheiro. Alice estava exausta. Ela mal dormia, e a tensão da luta pela custódia drenou suas reservas emocionais. Ela começou a sentir uma dor aguda na garganta após as longas sessões de gravação. Sua voz, a fonte de seu poder e sucesso, estava começando a falhar. O corpo estava dando alarme, mas Victor não ouvia. O triunfo sobre Rafael foi seguido pela ameaça mais perigosa de todas: a autodestruição causada pela própria máquina do sucesso. O corpo de Alice era um relógio biológico desregulado. O triunfo no tribunal contra Rafael havia libertado sua mente, mas a agenda frenética imposta por Sr. Victor estava consumindo sua saúde. Victor havia agendado uma turnê de 5 semanas pela Europa para capitalizar o sucesso de O Preço da Verdade. Alice estava constantemente cansada. O estresse crônico fez com que as aulas de canto se tornassem uma tortura. Seu coach vocal, Léo, foi o primeiro a perceber a gravidade da situação. Alice, sua voz está forçada. Há uma rouquidão que não é artística. Você está empurrando a voz do peito e criando nós na garganta, alertou Léo, em particular. Você precisa de descanso vocal absoluto, ou vamos enfrentar um problema sério. Alice ignorou o aviso. Ela sentia a pressão da equipe, os milhões investidos e, acima de tudo, a obrigação moral de garantir o futuro de Clarinha. Ela engolia analgésicos e tentava se forçar a continuar, temendo que qualquer pausa fizesse voltar para o anonimato e a pobreza. Durante um ensaio de showcase para os investidores em Nova York, a voz de Alice falhou completamente. Ela estava no meio do refrão e, de repente, o som desapareceu, restando apenas um sussurro fraco e doloroso. O pânico se instalou na sala de ensaios. Victor, que estava no fundo, correu para o palco. Sua expressão pela primeira vez não era de raiva, mas de terror puro. Ele não via a artista, via o colapso de um império. Alice foi levada às pressas para um especialista em laringe. O diagnóstico foi sombrio, nódulos vocais e exaustão severa. A voz de Alice, seu instrumento, estava ameaçada. O médico foi categórico: sem cirurgia e com esta agenda,
a senhora Alice não terá voz em 6 meses. Ela precisa de 2 meses de repouso vocal absoluto e terapia fonoaudiológica intensa. Sem negociação. A notícia atingiu Vitor como um raio. Ele havia levado seu diamante bruto à beira da destruição. Ele havia se tornado, ironicamente, o sistema predatório que Alice tanto temia. Vitor cancelou a turnê, a um custo financeiro absurdo. Ele estava irritado, mas sua raiva estava dirigida a si mesmo. Ele havia se concentrado tanto em lucrar com a verdade de Alice que havia esquecido de proteger a fonte dessa verdade. Ele visitou Alice em sua nova casa, encontrando-a no sofá, sem poder falar, comunicando-se apenas por bilhetes. Ela estava aliviada pelo diagnóstico, mas a derrota era visível em seus olhos. Vitor sentou-se ao lado dela. Eu falhei, Alice, ele escreveu em um bilhete. Eu prometi a você a segurança, e em vez disso, eu quase destruí você. O dinheiro não vale isso. O sucesso não vale isso. Alice, incapaz de falar, apenas apontou para o maço de bilhetes que ela havia escrito. Eles eram sobre a sua rotina no estúdio, a culpa por estar longe de Clarinha e o medo de se tornar a mãe ausente que ela tanto repudiava. Vitor pegou a caneta e escreveu em um bilhete maior. A máquina parou. Agora, o sucesso é definido por você. Não por mim. Descanse. A crise vocal não foi apenas uma pausa médica, foi a oportunidade que Alice precisava para redefinir seu caminho. Ela havia superado a pobreza, o abandono e a sabotagem, mas agora precisava vencer a própria ganância disfarçada de ambição. Vitor havia lhe dado poder, mas era hora de Alice ditar as regras de seu próprio império. Os 2 meses de repouso vocal absoluto transformaram Alice. Ela trocou o estúdio pela casa, a maquiagem pelo pijama e o glamour pela companhia inestimável de Clarinha. Comunicando-se por bilhetes e gestos, ela redescobriu a alegria simples da maternidade. O silêncio forçado foi, paradoxalmente, o período mais barulhento de sua alma. Quando seu fonoaudiólogo a liberou para voltar a cantar, sua voz estava mais rica e controlada do que nunca, mas sua mentalidade havia mudado permanentemente. Senhor Vitor a esperava com um novo contrato e uma agenda global. Alice, o mercado está faminto. Podemos renegociar a turnê global para daqui a 3 meses, propôs Vitor, tentando reter a frieza profissional. Alice pegou uma caneta e escreveu a resposta, com a caligrafia elegante de quem havia praticado a arte da comunicação silenciosa. Não haverá turnê global. Não agora. Minha agenda é a seguinte. Alice entregou a Vitor um novo cronograma. Nele, as horas de estúdio eram reduzidas pela metade. As viagens eram limitadas a fins de semana, permitindo que ela estivesse em casa para o jantar com Clarinha e a levasse para a escola. Ela incluía uma cláusula contratual que exigia 1 mês de férias totais por ano, sem trabalho ou imprensa. É impossível, Alice. O custo é insustentável. O Momentum vai morrer, Vitor protestou, incrédulo. Ele nunca havia visto uma estrela rejeitar a glória. O que vai morrer é a minha verdade se eu voltar àquela rotina, Alice respondeu em um sussurro firme, o mais alto que sua nova voz permitia. Você disse que eu definiria meu sucesso, Vitor. Meu sucesso não é um Grammy, é ver minha filha feliz todos os dias. Meu sucesso é ter uma carreira sustentável, não uma explosão que me mata em 1 ano. Ela olhou diretamente nos olhos de Vitor. Você investiu na minha alma. Não deixe sua ganância destruí-la novamente. Se você não aceitar, eu encerro o contrato e continuo minha carreira de forma independente. Eu tenho recursos para isso. Vitor estava encurralado. Ele sabia que perder Alice significaria não apenas uma perda financeira, mas a perda da única artista que o havia feito sentir-se vivo e redimido em anos. Ele olhou para a agenda, para as novas regras de Alice, e sentiu uma ponta de respeito. Você é a primeira artista que me diz não, ele admitiu, com um sorriso quase imperceptível. E a única que eu respeito o suficiente para aceitar. O contrato está reescrito. Seus termos. Mas se a sua nova rotina afetar a qualidade, eu serei o primeiro a te dizer. Alice sorriu, um sorriso genuíno de vitória. A qualidade só será melhor, Vitor, porque a minha música agora terá a alegria de uma mãe presente. Com o controle de sua carreira e vida pessoal de volta às suas mãos, Alice se preparou para sua nova fase. Seu próximo álbum seria uma celebração da maternidade,
da comunidade e da força silenciosa das mulheres que lutam. Ela não seria mais a estrela fugaz, seria o ícone da integridade, provando que é possível ter tudo, mas somente nos seus próprios termos. O próximo passo era transformar seu sucesso individual em um legado duradouro para aqueles que, como ela, começaram invisíveis. Com a carreira em um ritmo humano e sustentável, Alice voltou seu foco para o impacto social. Ela nunca esqueceu o medo do despejo, a humilhação de ser invisível, e o milagre da ajuda de Sr. Victor. Ela sabia que a segurança que ela agora desfrutava era um luxo inacessível para a maioria das mães talentosas. Em uma reunião com Victor, ela apresentou sua próxima grande ideia. Victor, o que você me deu foi segurança total. Uma casa, apoio legal, Soraya cuidando de Clarinha. Isso foi o que realmente me permitiu focar na arte. Eu quero que outras mães tenham essa chance, Alice explicou, seus olhos brilhando com o mesmo fervor que ela demonstrava no palco. Ela propôs a criação do Fundo Voz e Dignidade, uma fundação financiada por uma porcentagem de seus royalties e uma contrapartida do Victor Music Group. O objetivo era fornecer bolsas de segurança a jovens mães solteiras talentosas em música, arte ou empreendedorismo que estivessem à beira do sucesso, mas impedidas pela responsabilidade da maternidade. Não é caridade, Victor. É investimento. Nós vamos financiar a rede de apoio delas, babás, creches, aluguel seguro, aconselhamento legal. Damos a elas o que eu ganhei, a liberdade para trabalhar sem a culpa de negligenciar os filhos, Alice defendeu. Victor, inicialmente, viu a proposta com ceticismo financeiro. Ele era um homem de lucro. Mas Alice o lembrou do dia em que ele quase a perdeu por excesso de trabalho. Você salvou a minha alma, Victor. Agora, você pode salvar a dezenas de outras, ela disse. Pense no marketing. O fundo transforma a Victor Music Group de uma máquina de dinheiro em uma incubadora de talento ético. É a sua redenção pública. Victor, tocado pela visão e pelo apelo ao seu lado mais humano, e estrategicamente, ao lado de sua reputação, concordou em ser o primeiro grande doador. A parceria de negócios se transformou em uma parceria de propósito. O fundo foi lançado com grande sucesso de mídia, ofuscando as fofocas de Jade e de outros rivais. Alice usou sua plataforma para falar sobre a importância de criar um sistema que apoie o talento feminino, em vez de forçá-lo a escolher entre carreira e família. Ela provou que o seu sucesso não era sobre ela, mas sobre a quebra de um ciclo de invisibilidade. Em uma visita ao seu antigo bairro, Alice se encontrou com Dona Leda, agora saudável e feliz em sua nova casa. Você não se esqueceu de onde veio, minha filha, disse Dona Leda, abraçando-a. Você não usou sua voz só para cantar, mas para gritar pelos outros. Alice sabia que o fundo era a prova final de sua vitória. Ela havia transformado a humilhação de ser a empregada invisível em uma plataforma para tornar outras mulheres visíveis e poderosas. Seu legado não seria medido em álbuns de platina, mas nas vidas transformadas das mães que agora podiam cantar, empreender e, acima de tudo, ser mães sem medo. Seu último passo era o fechamento do ciclo de sua própria jornada. Com o Dr. Leon Távora derrotado e a Fontoura Global blindada por sua inatacável integridade, Mariana finalmente deu o passo que o mercado esperava: a expansão internacional. No entanto, sua expansão não era a busca predatória de lucro que Leon havia imaginado. Era a disseminação de um novo modelo de negócios. O primeiro projeto internacional foi na África subsaariana, focado na construção de infraestrutura sustentável e acessível. Mariana impôs uma regra radical: o Conselho de Integridade deveria aprovar os parceiros locais e as práticas de contratação. Ela garantiu que a maior parte da mão de obra fosse local, com salários justos, e que os lucros fossem reinvestidos parcialmente nas comunidades. O resultado foi um sucesso estrondoso. A marca Fontoura Global, agora sinônimo de ética inegociável, ganhou rapidamente a confiança de governos e comunidades. O que era um obstáculo, a ética, tornou-se o maior diferencial competitivo. O prejuízo de 500 milhões de reais que Mariana havia aceitado para limpar o terreno contaminado foi reescrito nos livros de história corporativa como a melhor campanha de marketing de todos os tempos. Enquanto a Fontoura Global prosperava globalmente, o Instituto de Dignidade Augusto Fontoura Mariana Silva florescia em seu antigo bairro. Os primeiros formandos do centro de capacitação estavam sendo absorvidos por novas empresas que buscavam parceiros éticos. A vida de sua mãe, estável e feliz, e o sucesso de seu irmão na faculdade eram o seu maior dividendo. Em um dia tranquilo,
Mariana estava no novo rooftop da sede da empresa. Ela usava um terno de poder, mas seus olhos, enquanto olhavam para o horizonte, carregavam a sabedoria da rua. Sofia, agora sua vice-presidente executiva, aproximou-se. O que você está pensando, Mariana? Na próxima aquisição? Na próxima meta de lucros? Perguntou Sofia. Mariana sorriu, olhando para as próprias mãos, que agora carregavam anéis finos, mas que ela sabia, foram forjadas pelo sabão e pelo esforço. Estou pensando no meu primeiro carrinho de lavanderia, Sofia. Eu sonhava em ter um dia o suficiente para os remédios da minha mãe. O doutor Augusto não me deu dinheiro, ele me deu um propósito. Ele me ensinou que o maior poder do dinheiro é a capacidade de dar o que o dinheiro não pode comprar: dignidade, justiça e uma segunda chance. A história da lavadeira que se tornou CEO inspirava milhões de pessoas. Ela provou que, mesmo no ápice da ganância, a honestidade é a moeda mais forte. A missão de Mariana não era mais construir prédios, mas construir um legado. O ato de bondade na sarjeta se tornou o fundamento de um império global. E agora, a história épica de Mariana Silva chega ao fim, mas a lição permanece. Se você está assistindo a esta jornada, saiba que o seu valor não é medido pelo seu salário, mas pelo seu caráter sob pressão. Quando a vida te colocar em um teste, se você encontrar uma carteira, um idoso caído, ou um sistema injusto, lembre-se da lavadeira. O seu pequeno ato de bondade pode ser o investimento mais importante da sua vida, capaz de mudar não apenas o seu destino, mas o mundo à sua volta. Conte-me qual foi o seu maior ato de bondade inesperado. Deixe o nome da sua cidade nos comentários para sabermos de onde você nos assiste, e se você gostou da história de Mariana, compartilhe para inspirarmos mais pessoas a priorizarem a ética acima do lucro fácil.